Olá, Guilherme Soares, boa noite. Me escuta bem, Guilherme, por favor? Sérgio Batista, boa noite. Escreve aí, por favor, se vocês estão escutando bem. Daniele Santos, boa noite. Rafael Melo, boa noite. Gostaria que alguém escrevesse aí se vocês estão me escutando, para mim poder começar. Meu som está ao máximo aqui. Alguém pode escrever, por favor? Tá bom, Daniela, muito obrigado. Muito obrigado. Kátia, escuta bem? Escreve aí. Ah, tá bom, obrigado. Em 2 minutos nós vamos começar. Davi Lima, boa noite. Em 1 minuto, pessoal, a gente começa, tá? Kátia, tá me escutando, Kátia?
Pediu o Yuri para trazer um copo d'água aqui para mim, por favor. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Vamos começar. Muito boa noite. Não sei o lugar que você está. Obrigado, Davi. Mas de qualquer forma, se você está no Brasil, boa noite. Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo nosso entendimento. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu gosto de repetir. Às vezes as pessoas consideram bênçãos ou milagres aquilo que é material, aquilo que é palpável, aquilo que se vê. Eu considero o milagre também isso, claro, mas o fato de uma pessoa ter os seus olhos abertos, conhecer a verdade, a palavra de Deus, saber que só existe um Deus, um só mediador, que... Obrigado. Eu acho isso um dos maiores milagres na vida de alguém. Porque no mundo existe 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. Mais da metade estão vivendo na mentira, na ignorância, na idolatria. Mais da metade. E você, eu, tivemos o privilégio de saber que existe um só Deus, que existe o céu, que existe o inferno, que existe a salvação. Isso não tem preço. Verdadeiramente não tem preço. Então, quando eu faço os meus vídeos, eu sempre faço com o intuito de abrir o entendimento das pessoas. Às vezes eu sou agressivo, sim, eu sou, e faço de propósito. Não é teatrinho ou um personagem, não. Eu faço de propósito para tentar abrir a mente das pessoas. Eu não faço teatro. Eu não faço um tipo, como se diz, nem um personagem. Eu sou assim e, às vezes, eu faço de propósito. Sei que muita gente não gosta. Sei que muita gente repudia, mas em agradar você e ser muitas vezes estúpido para salvar uma pessoa, eu prefiro ser estúpido. Vou repetir. Entre agradar você e ser estúpido para salvar alguém, para abrir o entendimento de alguém, 1 milhão de vezes eu prefiro ser estúpido. Porque eu não posso negociar, nem brincar, nem menosprezar a palavra de Deus. Então, quando eu faço os meus vídeos, você pode ver, às vezes, eu sou bem estúpido, para que as pessoas possam entender que com Deus não se brinca. Naturalmente que você já escutou alguém falar, ou um pastor, ou um membro, ou um obreiro. Olá, Claudiane. Você já ouviu alguém falar que nós estamos na época da graça? Quando você ouvir alguém falar que nós estamos na época da graça, normalmente essas pessoas, elas são a favor do pecado. O pecado para elas é algo natural, normalmente. Normalmente, essas pessoas... Cátia, está saindo o teu nome aí várias vezes. Normalmente, essas pessoas são moderninhas. Pregam o evangelho moderno. Normalmente. Eu gostaria de provar e não somente mostrar para você que a época da graça
não nos dá o direito de viver a nossa maneira. A época da graça, eu vou provar, não nos dá o direito de nós vivermos de uma forma moderna, de acordo com a moda, de acordo com a sociedade, de acordo com o vento. O livro de Romanos, olá Rafael, no capítulo 1, eu vou ler apenas um versículo, mas você deveria ler todo o capítulo. Diz o seguinte: pois mudaram, versículo 25, 1:25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, pelo que Deus os abandonou. Ué, nós não estamos na época da graça? Eu estou lendo o Novo Testamento. Eu estou lendo, obrigado, Claudiane, eu estou lendo o Novo Testamento. Aonde estão esses pastorzinhos vagabundos que ficam falando, não, nós estamos na época da graça, tudo pode, Jesus já pagou o preço por nós, ele já morreu na cruz, o seu sangue nos purifica. Eles falam isso para você viver a sua maneira, para você acreditar que a ira de Deus não existe mais, não se manifesta mais. Eles pregam assim para você acreditar que você pode mentir, que você pode ser idólatra, que você pode roubar, ser corrupto, ser safado, ser sem vergonha, ser adúltero, fornicário. Eles pregam para você acreditar que esses pecados você está debaixo da graça. E você acredita. É por isso que nós estamos vendo a prostituição dentro da igreja. É por isso que nós estamos vendo a idolatria dentro da igreja. A Bíblia fala que mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando mais a criatura do que o Criador. Não é isso que a gente observa? A idolatria dentro da igreja, a idolatria a determinados pastores, a determinados líderes, como se eles fossem infalíveis. Eles mentem, eles fazem o que querem e as pessoas continuam idolatrando, continuam acreditando. Quer dizer, a história se repete porque deixaram a verdade e preferiram a mentira. Agora tem um detalhe bonitinho. Tem um detalhe. Deus os abandonou. E eu provo isso para você. Me mostra os milagres das igrejas hoje. Me mostra. Já se passou um ano e até agora muitos pastores morreram. Muitos pegaram o coronavírus. Mas antes eles diziam que quem é de Deus vencia o coronavírus. Antes eles diziam que quem é de Deus, o diabo não lhes toca. Antes eles diziam que quem é de Deus, o coronavírus nem chega perto. Ué, mas até agora, o mundo inteiro está desesperado pela vacina, inclusive as igrejas. As igrejas foram fechadas. Ué, aonde está a fé desses pastores? Diz para mim. Por que os milagres não aconteceram? Porque Deus os abandonou. E eu estou mostrando para você na Bíblia. Deus, meu amigo, minha amiga, não trabalha com a mentira, não trabalha com a falsidade. Essas igrejas estão falseando a palavra de Deus, pregando o evangelho que não é bíblico, que não tem princípios, o evangelho vagabundo, água com açúcar, barato, evangelho de final de feira, que é a xepa. E você gosta, você acredita nisso.
Eu estou provando na Bíblia para você, no Novo Testamento, a justiça de Deus, que Deus os abandonou. Eu não estou falando de Velho Testamento, eu estou falando do Novo Testamento. Então você que acredita nessa falácia, nessa mentira, entre a graça e a lei, nós não estamos mais vivendo na lei, não precisamos dar mais o dízimo, continue acreditando nessa mentira. Continue, Olaivan, continue acreditando nessa mentira, porque o dízimo era só na época da lei, nós agora estamos na época da graça. Continue acreditando, continue vivendo a sua vida, a sua maneira, porque você vai ao inferno à sua maneira. Leia primeiro capítulo de Romanos. O evangelho de hoje não tem nada a ver com o evangelho da Bíblia, não tem nada a ver com o evangelho dos discípulos, é um evangelho criado pelo homem para a sua conveniência, é um evangelho que está apenas abordando a boa vida. Olá, Wilson. Não é um evangelho de ira, de justiça, de punição, não, é um evangelho do amor. É um evangelho maravilhoso. Aí está. Então por que esse evangelho maravilhoso, que ora a Deus todos os dias, não trouxe o milagre para o coronavírus? Se é uma praga do diabo, como todo mundo diz, isso é uma praga do diabo, tá bom. Então por que essa praga do diabo não foi vencida pelas igrejas? Os pastores estão tudo de máscara, os pastores estão tudo ungindo as pessoas com álcool e gel e não com óleo ungido. Ué, não é do diabo? O coronavírus não é do diabo? Meu amigo e minha amiga, enquanto você acreditar nesse evangelho vagabundo, a sua vida vai ser vagabunda. E você corre o risco de ir para o inferno dentro de uma igreja evangélica. Porque com Deus não se brinca. Eu estou mostrando para você aqui. Romanos, Novo Testamento, diz que Deus os abandonou. E aqui Deus não abandonou os gentios, mas sim os sacerdotes, os pastores da época. A igreja cristã no Brasil está podre, com raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Não 100%, mas eu calculo uns 90%. Está podre. Você vai na igreja hoje, é só autoajuda. Você vai na igreja hoje, é só música, é só teatro. Não se prega sobre a idolatria, a mentira, o adultério, a fornicação, a corrupção. Por que não prega, bispo? Porque não pode pregar. Porque a maioria dessas igrejas estão envolvidas nessas coisas. Dentro das igrejas, os pastores estão pregando cheio de cachaça, cheio de cerveja, estão pregando cheio de cocaína na cara, maconha, estão roubando a oferta, estão se enriquecendo com o dinheiro das pessoas. É isso que eu digo para você. Então esses pastores não podem pregar. Então, a pregação deles se resume apenas em que você vai ser rico e que você vai arrebentar. Mas você gosta, porque você acredita. Aqui eu estou provando para você que essa palhaçada entre lei e graça, que é uma palhaçada, estou provando para você que a ira de Deus se manifestou no Novo Testamento. Que a ira de Deus se manifestou no início da igreja primitiva, matando Ananias e Safira, sem contar os outros. E você continua acreditando. Estamos na época da graça. Sabe o que quer dizer isso, época da graça? É que você pode tudo. Ué, se todo mundo pode tudo, por que Jesus expulsou os cambistas? Obrigado, Ivan. Se pode tudo, por que Jesus, no capítulo 23 de Mateus, ele se dedica
aos adjetivos aos pastores: raça de víboras, malditos, demônios, filhos do diabo, sepulcros caiados. O Jesus se dedica praticamente um capítulo inteiro a colocar adjetivo nos pastores e nos cristãos naquela época. Veja, não estamos na época da graça? O seu problema é que você não lê, você não estuda, você não conversa com ninguém. Você, encabrestado. Você só conversa com o povo da sua igreja porque o seu pastor proíbe você conversar com alguém de outra igreja. Eu converso com gay, católico, espírita, eu converso com muçulmano, eu converso com todo mundo. Com judeu, com árabe, a mim não me importa. Porque muitas vezes essa gente é melhor do que aqueles que estão dentro das igrejas. Porque aí você aprende alguma coisa. Agora, você só conversa com pessoas da sua igreja, então você está limitado ao estar amarrado, está ligado, vai arrebentar em nome de Jesus, estamos na guerra, estamos na fé. Você está limitado a esse vocabulário. E a sua vida não reflete isso. Deus, Ele não vai poupar, não poupou, não vai poupar aqueles que trocaram a mentira, aqueles que trocaram a verdade pela mentira. O evangelho hoje é mentiroso, com raríssimas exceções. Porque os pastores, primeiro, eles querem competir com os outros. Eu vejo. Eles querem mostrar, não, que eu sou de Deus. Segundo, eles querem agradar a sociedade. Então, para você competir, você tem que fazer qualquer coisa. Ainda que seja mentira desonesta. E se você quer agradar a sociedade, você vai pregar sobre o pecado? Jamais. Você tem que pregar esse evangelho de música. Esse evangelho que atrai as pessoas. Olha, pessoal, é tão verdade o que eu estou falando, que você vai em qualquer parte do mundo, sempre numa praça, tem alguém tocando. Ou alguém cantando. E tem um montão de gente assistindo, e as pessoas até dão oferta para aquele cantor, aquele artista. Sim ou não? Mas a pessoa está ali, o cara tocou uma música que fez ela lembrar dos anos 60, dos anos 70. Ah, que música legal. Aí ela vai lhe dar R$1, $1 e tal, e acabou. Quer dizer, a música, ela atrai qualquer tipo de pessoa. Mas a música não liberta ninguém. A música não cura ninguém. É apenas uma atração. Eu prefiro pregar. Eu prefiro usar a palavra do que a música. Não que eu seja contra a música, jamais. Mas eu prefiro dedicar o meu tempo pregando ou orando. Porque você não vê na Bíblia Jesus cantando. Você não vê ministério de louvor. Você não vê, mas hoje tem. Ah, o fulano tem o ministério do louvor. Mas é isso que o diabo gosta. Você cantar uma música, 2 músicas, faz parte, tudo bem. Agora, showzinho, eu não aceito. E o que eu tenho visto é showzinho dentro das igrejas. Eu gostaria que você lesse a Bíblia. Eu gostaria que você conversasse com outras pessoas. Talvez você seja proibido, porque você é propriedade da igreja. Você não é nem propriedade de Deus, você é propriedade da igreja. O pastor manda em você. O pastor se apoderou da sua vida. Ele sabe o seu celular, ele sabe o dia da sua menstruação, ele sabe onde você trabalha, o que você ganha, a hora que você acorda, que você dorme. Ele sabe com quem você é casado, com quem você é solteiro. Ele sabe tudo da sua vida. Ele sabe o seu Facebook, o seu Instagram. Ele sabe o seu Twitter. Ele sabe tudo da sua vida. Nem o seu marido sabe tanto da sua vida como o pastor da sua igreja. Essa é a igreja que controla.
Não é a igreja que ensina, não é a igreja que exorta, não é a igreja que edifica, é a igreja que controla. A igreja cristã no Brasil hoje é uma igreja que controla os seus membros e os seus obreiros. Ela tem medo de perder. E por que do controle? Alguma razão em especial quando você controla alguém. É porque eles têm medo de perder você. Meu amigo e minha amiga, saia da Babilônia enquanto é tempo. Saia do Egito enquanto é tempo. Porque talvez você saiu do espiritismo, você saiu da igreja católica, que você considerava o Egito, considerava a escravidão, e você foi para um lugar pior, aonde você é ameaçado, aonde você é dominado, aonde você é controlado, aonde você é policiado. Na igreja católica, os padres não estavam te policiando. No espiritismo, os pais de santo, a mãe de santo, não estavam te policiando. Mas na igreja evangélica, você é propriedade deles. Porque você quer, porque você gosta. Claudiane, pode me dizer o tempo aí, por favor, ou a Cátia? Leia a Bíblia. Acaba com essa palhaçada entre graça e lei, lei e graça. Isso é uma palhaçada que inventaram para que você ache, para que você... o Deus que acabou com o mundo, ele acabou só no passado. Hoje, nós vivemos numa época tranquila, podemos pecar porque nós temos um advogado. Eu estou cansado de ver. Por isso que tem casamento dos gays. Por isso que gente estão casando. Obrigado, Claudiane. Porque as pessoas estão acreditando nisso. Pastores gays, pastoras lésbicas. Daí, uma safadeza, uma Sodoma e Gomorra total e completa. Mas estamos na graça. Na graça pode tudo. Na graça, o pecado é aceitável. E você acredita nisso. Você vai para o inferno também. Quando tiver 30, me avisa, Claudiane, por favor, para me acabar. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Transformaram a verdade em mentira. E Deus os abandonou. Assim de fácil. Ué, cadê a misericórdia de Deus? Cadê a graça de Deus? Por que Paulo diz que Deus os abandonou? Por quê? Paulo está mostrando já a igreja que não era para brincar com Deus. Talvez você esteja num lugar aonde o pecado é proibido de falar. Proibido. Os pastores estão com o rabo preso. Os pastores são mentirosos, descaradamente. Mas a Bíblia fala, né? Que as pessoas preferem adorar a criatura que é o Criador. Então, tá aí, 1 ano. E os bambambãs da fé não curaram ninguém. Ao contrário, alguns foram até, ficaram enfermos, pegaram o coronavírus e outros morreram. Engraçado, né? Os bambambãs da fé. O milagre urgente não funciona. Estranho, né? A unção com óleo, que está na Bíblia, também não funciona. Estranho, né? Está todo mundo esperando pela vacina. Está aí, 50 vacinas. Ninguém sabe o que toma. Tem gente que toma vacina, morre. Tem gente que usa máscara, morre. Tem gente que vive no deserto, morre. Ninguém explica o coronavírus. Ninguém explica. Os bambambãs da fé estão envergonhados. Obrigado, Claudiane. Estão envergonhados.
Quando a gente prega mentira, a única coisa que nos resta é a vergonha. Quando a gente prega a verdade, a gente não se sente envergonhado em determinados aspectos. Meu amigo e minha amiga, você que está brincando com Deus, você que está levando a sua fé assim, né? Na maior tranquilidade. Cuidado. Obrigado, Ivan. Porque da mesma forma que Deus abandonou no passado, Ele continua abandonando hoje. Ele não mudou. Você, eu, a gente pode até mudar, mas Deus não muda. Ele não mudou. A ira dele é a mesma de quando ele derramou o dilúvio. É a mesma ira. Deus não mudou, não aumentou nem diminuiu. É a mesma. E você continua acreditando nessa diferença entre a graça e a lei. Problema seu. Eu continuo crendo na Bíblia. Para mim não existe graça nem lei. Eu continuo crendo na Bíblia. Para mim, a graça e a lei é a mesma coisa. Se eu pecar, eu vou colher do meu pecado. Para mim é a mesma coisa, não tem diferença. Então eu não faço distinção. Eu nunca fiz distinção entre a graça e a lei. Para mim não existe isso. O que existe é a justiça de Deus. E é sobre ela que eu procuro viver. Tá aí a mensagem. Divulgue esse vídeo, caso você goste. Ou não, continue divulgando abobrinhas, como você faz. Mas se você quer salvar alguém, se você quer ajudar alguém, divulgue o vídeo. Ou então, continue divulgando a abobrinha. E se Deus tocar no seu coração, tá aí o número da conta. Muito obrigado, Ivan. Nos ajude com aquilo que Deus tocar no seu coração. Muito obrigado.